Fala galera, estamos aqui então para o quarto episódio do Startup Interior com ele, Alexandre Weimer, fundador do Hoje Conference, antigo evento Hoje, empreendedor, entusiasta. Cara, fala um pouquinho do Alexandre pra gente. Acho que a palavra que resume é maluco, né? Todos. Quando a gente fala de visionário, assim, né? Acho que a palavra visionário para o Alexandre acho que é muito pesada ainda, né? Eu acho que a gente está ainda num processo de talvez ter uma visão. Talvez a gente acredite em algumas coisas que outras pessoas não acreditam, né? E uma das coisas que a gente acredita muito é o poder da cidade pequena. Né? Que eu acredito que a cidade pequena ela tem muitos ingredientes importantes, né, para transformar realmente a questão dos empreendedores que lá estão e outros empreendedores que talvez degustam, né, das cidades pequenas. Boa, boa. Cara, explica um pouquinho pra gente qual que é o evento que tu faz em Concórdia, uma cidade que é de difícil acesso, aeroporto longeão lá em Chapecó. Cara, a gente faz um evento que reúne pessoas do Brasil inteiro. Fala pra gente como que é tudo isso, um pouquinho das dificuldades. Fala sobre o evento. Cara, vamos falar primeiro de Concórdia, né? Concórdia é uma cidade que ela tem 84 mil habitantes. É uma cidade que o último censo, né, então, lacrou 84 mil habitantes. Ela veio de 72 no censo anterior. Então, dá para observar que existe um crescimento, né, bem exponencial comparado com o tamanho da cidade. E nós decidimos em 2015, fizemos a primeira edição em 2016, fazer um evento que inicialmente era para ser um evento para empreendedores locais. Não tinha, né, nós não tínhamos nem objetivo, por exemplo, de ter algo nacional ou ser um grande evento do tamanho que ele está hoje, né? E, inclusive no início o objetivo era impactar muito nossos clientes, né, justamente trazendo um pouco de conhecimento para que eles conseguissem de alguma forma até dar valor ao nosso trabalho, né? Então nós fundamos uma agência de comunicação em 2009. Então, quando a gente fiz as minhas primeiras viagens, né, viajei para os Estados Unidos, fui para o RD Summit, que foram os eventos que desbloquearam a possibilidade de nós construirmos o nosso próprio evento. Porque a gente sabe qual a dificuldade, né, hoje do empreendedor dele sair da sua zona de conforto, né? Da sua cadeira, da sua empresa. Eu sei que é difícil, eu vejo por mim hoje, você sair da sua empresa 2, 3 dias para você estudar. É algo que meio que é utópico para alguns empreendedores. Então a ideia de trazer para a Concórdia um evento era justamente aproveitando aquele cara que talvez não queria sair da cidade, né, justamente por causa das suas atribuições, e a gente trazer para o ladinho dele um evento, né, e grandes mentes talvez para incomodar um pouquinho, né? E agora chegamos aí na 6ª edição. Que massa. E depois que começou a tomar toda essa proporção para o sistema noção, por que tu decidiu ficar em Concórdia e não ir já para um grande centro que é do lado que nem Chapecó, que tem um monte de hotéis, que tem, digamos, mais fácil acesso, pessoal que é nível Brasil, assim? Cara, a gente tem um problema de hotelaria, né? Nós estamos agora há 5 meses, né, esse ano da edição 2022, sem hotel já, né? Então nós já estamos manobrando, né, várias coisas, depois a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Mas a decisão de ficar em Concórdia, acho que ela vem principalmente porque hoje eu converso muito com o Alexandre de 2012 e 2011. Então eu sempre, quando vou fazer algum tipo de fala para o empreendedor, para alguém que está começando, né, eu sempre falo para aquele Alexandre de 2012, 2013, que ele não tinha acesso a algumas coisas, né? E uma delas era esse conhecimento. Acho que antes do conhecimento até vem a conscientização, como, né, até nós falamos algumas vezes. Então, como eu estou trazendo um evento para uma cidade pequena, muitas vezes aquele empreendedor que ele tem uma dificuldade de ter a conscientização que ele precisa sair de Concórdia, por exemplo, uma cidade pequena para estudar. Então, se eu trago o evento para cá, eu tiro algumas barreiras para talvez ele, né, ter a consciência e falar, cara, vou dar um pulinho lá, vou lá ver o que é isso, vou daqui a pouco degustar, né, de algum conteúdo específico. A gente observou muito que nas primeiras edições as pessoas subiam, né, pro evento e desciam, né, que a gente faz no Parque de Exposições. Então eles subiam no Parque de Exposições e desciam para a empresa. Então ele só ia nas palestras que mais era conveniente para ele ir, né? E a gente começou a observar que depois da 2ª, 3ª edição, não, cara, a galera tava degustando o evento, a galera literalmente saía da empresa, ficava... Tava vivendo o evento. Vivia o evento, cara. E aí que veio o grande sentimento. Tanto que essa semana eu estava falando sobre isso, né? Nós temos agora, lançamos o Cafu como um dos palestrantes, né? Nós temos em torno de 220 palestrantes. E quando a gente lançou o Cafu, eu falei assim, cara, independente se é Cafu, se é Serbase, né? Se é Glória Maria, como ano passado, Thiago Nigro, independente de quem for. O grande segredo não é o palestrante, não é o conteúdo apenas que ele traz, né? Mas é o ecossistema que o evento gera, né? Que proporciona. Porque eu acho que a disrupção da ideia ela não é causada somente tu ficar sentado ali anotando alguma coisa. Óbvio, pode ajudar, mas não é só isso, né? E uma das coisas que eu sei que é minha obrigação hoje, nossa obrigação como equipe, as pessoas que vêm para cá, por exemplo, de outras cidades menores, que quando elas chegam em Concórdia, elas têm que ter aquele sentimento de falar assim, cara, eu preciso voltar para minha cidade, independente do tamanho dela, e fazer acontecer. Independente do tamanho da minha empresa, e fazer acontecer. Independente do tamanho
minha família e fazer acontecer. Porque as pessoas têm muito aquela falsa impressão que a empresa precisa ser grande, que a cidade precisa ser grande para fazer algo diferente. Legal, Alexandre, tu falar isso. Acho que vem muito em conta do nosso podcast, que é Startup do Interior, né? Então, é como inovar fora do ecossistema. E o que tu tá fazendo aqui, até conteúdo, e traz isso nós gravar esse podcast, que é fazer essa inovação fora do ecossistema. É tu olhar fora de uma Florianópolis, porque se torna fácil tu fazer em Florianópolis. Primeiro, tu tem público, tu tem infraestrutura, é sexy. é sexy. É sexy fazer lá. E quanto empreendedor, é menos desgastante. Então aí começa a pensar, tipo, se um dia a cidade... Cara, todas as cidades foram pequenas um dia. Nenhuma cidade nasceu grande. Inclusive Floripa. Inclusive Floripa. Se nós for analisar a história de Las Vegas, era no meio de um deserto e começou lá com sonho, com uma pousada de soldados. E começou a girar, empreendedores começaram a fazer o negócio acontecer e transformaram aquela cidade hoje numa cidade de mais de 500 mil habitantes. Perfeito. Então, olhando isso para Concórdia, Alexandre, vendo esse despertar que tu tem pro empreendedor, você começou a mensurar números de pessoas que já passaram pelo teu evento? Como é que foi assim o primeiro evento, pra gente entender o tamanho que tu tá hoje, pro pessoal que tá assistindo nós, pra entender o tamanho que tu tá? Nós saímos, então, o primeiro evento, a nossa meta, vou falar da meta, nem vou falar de quando a gente atingiu, né? Nossa meta era 500 pessoas, eu lembro como se fosse hoje, assim, a nossa meta, o primeiro evento. A gente atingiu 1.200 pessoas na primeira edição. Cara, já arrebentaram, então, no primeiro... Existia uma demanda, então. Existia, só que a gente teve alguns erros assim, estratégicos na primeira edição. Daqui a pouco eu vou só citar como a gente evoluiu, depois eu volto para falar da primeira edição. Então a gente saiu de 1.200, meta de 500, foi para 1.200 pessoas, aí chegamos a 2.000, 2.800 na terceira edição, daí fomos para 3.500 na quarta edição, daí nós tivemos a quinta edição, que acabou saindo em 2020, foi para 21, né? A gente foi para 3.000 pessoas. Minto, a terceira edição nós tínhamos 5.000 pessoas já, né? Que foi a edição que deu 4.700 e alguma coisa, quase 5.000 pessoas. E daí depois nós fomos para 3.000, voltamos, recuamos por causa da pandemia e agora estamos com meta de 5.000 pessoas. Só que nós tivemos um agravo nesse meio tempo, né? Para construir o evento que nós gostaríamos, a gente precisava do quê? De dinheiro, né? Então não existe almoço grátis, né? Pô, a gente tem subsídio, a gente tem hoje apoios, né? Alguns apoios, mas a gente tem que tirar dinheiro lá dos ingressos, dos patrocinadores. E para isso eu preciso fazer o quê? Para subir a régua de palestrante, de estrutura, né? De tudo que eu quero subir a régua, eu preciso fazer com que o ingresso também suba. Para ter uma ideia, a primeira edição a gente vendia o ingresso a R$40. Né? Entende? Só que daí aconteceu uma coisa, né? Quando tu paga R$40 o ingresso, eu vejo uma coisa também importante da psicologia do negócio, né? Então o cara pagava R$40 o ingresso, tinha lá, sei lá, um Piangers para palestra, ele não ia em nenhuma palestra durante o dia, onde tinham conteúdos um pouco mais técnico, talvez, chegava nas palestras globais da noite e enchia o auditório. Então, era um problema, gerou um problema pegar gigante. Infraestrutura só para aquele cara. Cara, só que daí não era isso que a gente queria. Isso não vai mudar a mentalidade das pessoas, né? A gente sabe que não é uma palestra do Piangers lá que vai mudar a mentalidade. Faz parte, mas não é a palestra, né? Então a gente começou a falar assim, ó, cara, primeira coisa que eu tomei a decisão lá atrás, né, eu lembro que eu como estrategista, assim, eu falei, galera, nós vamos ter que aumentar o preço do ingresso, cara. Só que não podia sair de 40 para R$2.000 o ingresso. Só que a gente fez o quê? A gente fez uma linha de crescimento que a gente ia fazer durante... Progressivo, pra gente fazer todos os anos, né? Cara, daí começa a questão das brigas. Daí, né? Daí eu ia pedir, mas daí o comercial já começa a debater, porque, como é que subiu tanto se não teve inflação? Mas é que daí tu tá ligado ao teu propósito, a qualidade do evento, propósito, as pessoas que tu vai trazer. E esse ano é o ano que tu tem o ticket maior. É o maior. É o maior ticket, né? R$1.800 em média. R$1.800 aí o ticket médio é pros 3 dias de evento, né? 3 dias de evento, isso mesmo. Então, tu nível São Paulo. E tu também agora, pela essa questão de logística, tu tá fazendo um ingresso diferente esse ano, que é para um dia, né? Isso, o Day Pass. O que aconteceu, né? A gente começou a observar também que nem toda empresa ainda ela vai liberar o colaborador ou toda a sua equipe para ir todos os dias. Né? Então, o ano passado já a gente fez um teste do ingresso de Day Pass, que é o ingresso de um dia. E esse ano aqui é o ano que a gente está mais vendendo ingresso Day Pass. Né? Então, aqui é o ingresso, o cara pode escolher o dia, ele vai lá, curte e agrada daquele dia específico. Né? Mas tem outras coisas assim, que são muito interessantes. Né? As pessoas, no meio do caminho, a gente recebeu muita crítica. Isso é uma coisa muito importante de posicionamento. Né? Então, eu falo muito sobre isso, que a gente tem que muitas vezes respeitar o nosso posicionamento, porque se tu quer construir algo mágico, algo maior, algo que realmente tenha um impacto, tu vai ter que cobrar o preço para isso. Então não tem almoço grátis. Se nós não cobrarmos, alguém vai ter que pagar.
E as pessoas não querem mais que a gente baixe a régua. Né? Ninguém mais quer que a gente baixe a régua. Como é que é aquela questão do paladar? O paladar não O retrocede. paladar não retrocede, né? Inclusive o Carlos Ferreirinha estará no HJ em 2022. Né? E no livro dele ele fala, cara, o paladar a partir do momento que ele se expande, ele não retrocede mais. E os nossos clientes, que é aquele cara que acredita no projeto, acredita no ecossistema, ele não quer que a gente recue mais. Então eu não tenho como voltar a cobrar R$40 o ingresso, por exemplo. Eu vejo de São Miguel do Oeste, né? Então uma cidade hoje que é a nossa sede, onde fica a matriz. E nós estamos aí a 200 km, 230 km de Concórdia, que é onde nós estamos gravando o episódio aqui na sede da 9, né? Da empresa do Alexandre. Cara, o ano passado, no meio da pandemia, nós vemos em 10 empresários de lá. Sim, então isso foi... Em setembro de 2021, no meio da pandemia, todo mundo de máscara. No meio da pandemia, todo mundo de máscara, a galera lá, daí tinha o chopp, uma galera tomava, botava máscara até... Então já tava ali no pós-pandemia, já tava quase terminando, a galera se vacinando. Tu vê aí, nem faz tanto tempo, né? Tu lembra eu passando gritando na galera, coloca a máscara, fica nos bolinhos. Pô, máximo 10 pessoas. Cara, e parece que faz uma eternidade. Mas aconteceu, a gente passou, sobreviveu. E o pessoal lá de São Miguel do Oeste agora vem com 10 empresas expor aqui no evento. Só expor, fora os que vão vir pro evento. E cada empresa dessa vai trazer 6 colaboradores. Sim, cara, é muito conteúdo só dessas empresas. Então... E sem contar todo o ecossistema que vai se beneficiar. O que impacta, né? Quando eles retornarem com todo esse conhecimento. Cara, mas e aí que vem o grande segredo, né? Eu acho que quanto mais pessoas ficarem incomodadas, e não é por causa do HJ, poderia ser qualquer outro evento, entendeu? É óbvio que o HJ, como você falou antes, ele tem outros ingredientes, porque quando a pessoa, por exemplo, de São Miguel do Oeste, né? Ela vem para a Concórdia, ela vê que nós temos dificuldades. A dificuldade de hotelaria, a dificuldade de logística, a dificuldade, por exemplo, de alimentar toda essa galera. Cara, tu acha que todo mundo acredita? Né? Tu acha que todo mundo, por exemplo, joga o nosso jogo? Não, cara. Hoje de manhã eu tava falando sobre isso. Falei, cara, o que eu não levo no meu coração, assim, são críticas infundadas, entendeu? Porque por isso que eu olho muito, por exemplo, para o impacto que é gerado. Que eu acho que isso nos alimenta muito, né? Porque se a gente fosse olhar para a crítica, né, no sentido, o valor do ingresso, no sentido... Cara, para ter uma ideia, a gente recebe críticas muitas vezes porque os hotéis estão lotados. Não porque o cara tá vindo pro evento, porque talvez alguém vem se hospedar com um parente aqui na cidade, né, entendeu? E ele critica nós por estarmos lotando os hotéis. Cara, tá movimentando a Sim. economia cara, local. Tu não faz ideia. Tá mas fazendo é normal. Mas é o normal. A cidade evoluir, mas tá ruim. Mas é que tem que entender que árvore que não dá fruto... Sim, não toma pedrada. Total. E assim, eu sou a muito... gente tem que estar preparado para isso. Total. E eu sou muito tranquilo por isso, né? Até a gente fala sobre isso, né, João Gris? A gente já falou isso contigo sobre o quanto nós nos incomodamos, mas é muito importante nós entendermos que o incômodo que a gente proporciona, ele faz parte do desenvolvimento dos lugares onde a gente está. Então isso eu sou muito tranquilo, por exemplo, assim, quando a gente recebe algum tipo de crítica, e ao mesmo tempo eu olho, por exemplo, um projeto que nós lançamos no HJ21, que vocês estavam lá, que a gente lançou o projeto Reconstruindo o Futuro. Lembra que tinha o objetivo de apadrinhar crianças, que a gente chega agora, por exemplo, com quase 100 crianças apadrinhadas. Tu entendeu? Inclusive crianças de São Miguel do Oeste, que veio pelo núcleo, que a gente fez o evento lá. Foi incrível. Era pra ser uma criança, depois já foi 4. Cara, o pessoal gostou e a tendência é aumentar. Mas total. E daí assim, daí o que acontece? Daí a gente foi pra Seara, por exemplo, agora esses últimos dias, 14 crianças. Tu entendeu? Daí assim, eu fui pra Guarapuava, eu fui pro Rio Grande do Sul, entendeu? Cara, a gente foi pra tudo que é lugar, né? A galera que me acompanhou, né? A galera que acompanhou sabe o quanto a gente viaja, assim, cara, pra entregar. E tu chega no final, tu passa a régua, a gente não ganha dinheiro. E tu já pensou em buscar outros palestrantes que queiram usar desse mesmo propósito? Porque é uma metodologia para tu fazer a transformação, ajudar a padrinhar as crianças, mas usar outros palestrantes para fazer tipo um clube do Bolinha, né? Sim. Daqueles palestrantes que vão ajudar, porque o Alexandre não vai conseguir entregar lá no Ceará uma palestra. Cara, então assim, inclusive no HJ22, a gente vai lançar um projeto, né, que tem muito a ver com o que tu tá falando agora, que a nossa meta para 2022 é que a gente consiga, através do que a gente formatou em 2021, que era o MVP, né? Cara, como startup, a gente não sabia se era certo, não sabia se as pessoas elas iam comprar briga. Bora faz uma velocidade. Cara, erramos muito. Fomos pra cidade, por exemplo, quando tinha 6 pessoas na turma, fomos pra cidade que tinha 500 pessoas na turma. Tu entendeu? Entendemos que a gente precisa se envolver em marketing muitas vezes, entendemos quem são as pessoas que têm que estar junto conosco, quem não faz muito sentido, que às vezes o cara tem muito sonho, mas pouca ação. E então a gente errou. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu estruturar algo que é o impacto final, entendeu? Então agora qual que é a nossa meta em 2022? A gente vai lançar o projeto Meta 500 Crianças, né? Entendeu? Isso que eu queria pedir agora também. Pra quem não sabe, tem um ticket bem bacana já o evento, comparando com o início.
mas tem muito lado da cultura que você quer trazer. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Até quando... Tem uma coisa muito legal que o Ali fala no curso dele, é como que ele trouxe alguns palestrantes, que foi vendendo um sonho. Perfeito. Ainda vendo, né, cara? A gente vende todo dia o sonho pra alguém, né? Mas uma coisa muito importante, assim, ó, cara. Eu sempre... Uma coisa que eu quero deixar claro aqui pra todos vocês, né? Quem tiver condições de pagar, a gente sempre vai cobrar. Assim como eu hoje tenho condições de pagar um evento... Depois eu quero entrar com essa questão de dinheiro. E eu sempre vou pagar um evento porque eu tenho condições de pagar. Mas quem não tiver condições de pagar, e a gente entender que essa pessoa, ela pode, ou ela já proporciona uma mudança no ecossistema onde ela está inserida, a gente vai colocar dentro do evento. Tanto que hoje, por exemplo, quando eu entendo que tem pessoas, cara, esse cara precisa estar lá, mas eu sei que, putz, cara, ele não pode, ele está com condições financeiras talvez um pouco apertadas, não tem o mindset de estar lá, mas eu sei que se eu levar ele para lá, ele vai mudar. Eu vou dar um exemplo, eu levei professores de escola pública algum ano. Hoje, por exemplo, eu me orgulho muito que Seara, por exemplo, está mandando 37 coordenadores, diretores e professores para o evento, cara. Sabe o que é os caras fechando escola para ir para o evento? O que é o ganho? Não, cara, é absurdo. Viu? É absurdo. O que é o ganho do município? Mas tu imagina, mas isso que o Seara... Não, agora que eu vou trazer um outro índice, porque nós estamos na época de política, né? Campanha. É isso mesmo. Isso aí, nós temos que cuidar porque o nosso futuro depende de agora, né? Os próximos 4 anos. Cara, eu olhei um dado esses dias do IPEA, que mede aí o índice de desenvolvimento de educação e tudo mais. Cara, o Brasil é o segundo país que mais investe em educação pelo seu PIB, proporcional ao PIB. Proporcional ao PIB. Cara, mas a ineficiência nossa é tão grande. Aí que tá, né? O problema é como chega o dinheiro. Cara, não adianta nós botar mais dinheiro se nós não conseguimos. E com essa... Cara, olha só, depois dá pra nós até fazer um estudo, como economista tu é, né, Ale? De repente até fazer um estudo pra ver o impacto que isso gerou socioeconômico naquelas crianças. E assim, tu sabe que em 2021 já tivemos professores da cidade de Seara que foram pro evento, né? Diretores e tal. E a decisão deles de investir um dinheiro para ir no evento, eles compraram o ingresso, entendeu? Eles nem entraram em contato conosco, eles compraram, foi feita uma negociação, óbvio. Eles compraram o ingresso porque eles entenderam que o impacto que eles vão gerar, né, comparado com o investimento que eles estão fazendo, é imensurável. Né? E daí eu sabendo disso, desse movimento, porque quando eu fui palestrar ali com as 14 crianças apadrinhadas, a secretária de educação, ela me chamou e eu pedi para ela, cara, posso fazer uma pergunta? Por que vocês compraram 37 ingressos? Daí ela me explicou, porque até então nós não sabíamos por que eles tinham comprado esse volume de ingressos. A primeira prefeitura, nem a nossa prefeitura de Concórdia comprou tantos ingressos. Então assim, entender, por exemplo, por que vocês compraram. Daí quando ela me explicou, ela falou assim, não, cara, eu preciso de alguma forma colaborar. Tá, beleza, vocês vão voltar com energia e tudo mais, e se nós pegarmos alguns alunos da escola pública e trouxermos para uma palestra, que nem do Cafu, por exemplo, né, que pega aquela, o cara mais global, assim e tal, e mandar essas crianças de volta, mesmo que só essa cápsula, como que vai ser a mudança, né? E daí nós tomamos a decisão de fazer isso, né? Então nós vamos trazer possivelmente 2 ônibus de Seara somente para assistir a palestra do Cafu, que será na quinta-feira pela manhã. Cara, imagina a visão dessas crianças. Não, total. Não, e não é só isso, cara. Assim, eu vejo que o Cafu, vou te dar um exemplo que tu falou ali do Cafu. Cara, e eles né? vão ter acesso a um evento... Desculpa te cortar. Não, eles vão passar na tua startup, por exemplo. Cara, eles vão passar num ecossistema, cara, que... Cara, tu imaginou nós ter acesso quando era jovem, cara? Mas tu entendeu que... Olha o que eu te falei antes, cara. Se eu faço as coisas pensando no Alexandre em 2012, 2013. Eu sempre faço. Então, assim, eu fico imaginando que esse adolescente, que vamos imaginar nós lá atrás, né? Se tu tivesse a possibilidade de ir num evento desse, eu nem a palestra do Cafu, mas tu passar num stand, tu vê que tem jovens lá também, que tu se vê no lugar daquelas pessoas, o cara muda o jogo, tá ligado? Tu pede, o que eu faço pra estar participando da empresa de vocês? O que eu faço pra estar nesse segmento? O que eu tenho que estudar? Qual é o caminho? Qual que é o caminho? Porque muitas vezes ele tá naquele... É difícil tu sair da bolha, né? E tu traz um... Cara, às vezes tu tá ali, se relaciona, vai nos mesmos lugares, mas tu não sai da bolha. E às vezes tu vem pra um local desse... Ótimo. Cara, muda totalmente. Mas eu vejo muito isso. Eu comecei com 14 anos, na segunda empresa que eu tô trabalhando, 14 anos. E uma coisa muito importante era o seguinte, né? O meu chefe participava do JCI, fez Dale... Eu me envolvia muito com esse tipo de pessoa, eu fazia Enneagrama. Perfeito. Então eu tive a oportunidade de me envolver com esse tipo de pessoas e isso mudou o meu jogo, o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar. Hoje, quando a gente vai se portar dentro de uma reunião, eu entendo como que é, mas desde aquela época, porque eu tive acesso a esse tipo de pessoa que já estava se desenvolvendo nesse sentido. Só que geralmente as pessoas não têm essa mesma sorte. Não. Porque eu vejo isso como sorte. É claro, tu estava no lugar certo na hora certa, né? Isso, mas
Cara, faz toda a diferença. Uhum. Toda a diferença. E aí vem uma coisa muito importante, né? Que o que nós temos que vender? E, inclusive é um desafio, né? Já, né? Vocês são patrocinadores do evento, a gente vai fazer um evento para os patrocinadores, porque os patrocinadores, sim, eles vão ter lá o cliente potencial, mas muitas vezes ele vai ver um adolescente, ele vai ver um professor de escola pública, e ele tem que entender que esse jogo faz parte de outras coisas, que talvez ele não vai ganhar em curto prazo. Talvez o cara não vai contratar lá, por exemplo, a empresa de vocês em curto prazo. Mas esse cara, futuramente, ele pode ser um baita colaborador, ele pode ser um baita, né, um comprador do produto de vocês lá no futuro. Só que se ninguém investir neles agora, entendeu? Se nós que temos a oportunidade de levar essas pessoas para lá, que nós temos estrutura, nós estamos erguendo aquilo ali para 5 e para 10 mil pessoas, não muda nada. Para nós não muda nada, entendeu? É só questão de logística, né? De dar as cartas. Pô, se eu tenho uma cadeira vazia lá, que pode ter um estudante lá recebendo uma... Que nem eu falei do núcleo do cérebro, recebendo uma injeção de adrenalina, cara, eu vou fazer. De conhecimento, eu vou fazer. de cultura. E assim, e tu sabe que é um risco institucional para nós. Porque quando tu olha para um patrocinador que talvez está lá para garimpar lead, né? E ele começa a ver isso, talvez ali pode gerar um certo ruído e falar assim, não, mas só tinha pesada, entendeu? Mas a gente sabe, por exemplo, a nossa responsabilidade. Só que dali vem o teu discurso. Sim, que é esse alinhamento que a gente vai fazer agora. Por isso que a ideia é de fazer esse alinhamento. Porque o que eu imagino, assim, a mudança do mundo, ela parte não só de nós olharmos para o presente, que é quando eu ganho lead, quando eu coloco o cara no funil de vendas, quando eu faço um negócio. Mas eu consigo olhar para o futuro. Porque senão, cara, a gente vai estar aqui 20 anos discutindo a mesma coisa. Tu sabe que eu tenho uma analogia pra carreira de empreendedor. Eu faço muito isso com essa analogia com o jogador de futebol. Uhum. Tá? Pra mim, o aspirante empreendedor é aquele cara na categoria de base, que sonha, que faz. Quando ele começa a treinar, dar os primeiros passos, ele vai pra MEI. Ele começa ali, se torna fácil, ele abre o CNPJ dele, começa ali um microempreendedor individual sozinho, contrata mais um, já vai para um simples nacional, já começa a ter um pouco mais de responsabilidade, um contador, um advogado, uma LGPD, mas nem todo mundo vai conseguir jogar a Série A, como a maioria dos jogadores não vão conseguir jogar a Série A. E nem não é jogando a Série A que você não deixa de ter sucesso se tu não jogar a Série A. Cara, nós temos vários jogadores de futebol que jogam a B, a C e conseguem ter resultado financeiro, conseguem estruturar uma família. O sucesso é uma coisa muito particular também, né? É muito particular. Mas qual que é o objetivo? É você incentivar que ele tenha condição de se tornar um empreendedor, que ele tenha condição de gerar riqueza. Eu acho que mostrar as possibilidades, na verdade, né? Porque às vezes você não precisa tomar esse caminho, mas às vezes você precisa saber que ele existe. E eu acho que quando você leva uma pessoa mais jovem pra ver um evento que nem esse, você começa a mostrar possibilidades. Que nem tu falou, tu expande a mente da pessoa. Total. E aí não tem como retroceder. E a Einstein fala isso, né? A hora que a mente se expande, ela não tem como retroceder mais, né? Porque a hora que tu se incomoda, fala assim, putz, existe a possibilidade de... O cara vai buscar esse D, né? Mesmo que ele não saiba ali, ele fala assim, pô, existe a possibilidade. Vou te dar um exemplo do próprio evento estar em Concórdia, né? Quando as pessoas começam a ver quem chega em Concórdia, né? Os palestrantes, o nível, e não é só os âncoras, a gente falou aqui de uns âncoras, mas, cara, tu vê presidentes de grandes operações, né? Mundiais, né? Tu vê profissionais hoje que são cabeça de grandes empresas que nós adoramos, entendeu? Que estarão aqui. Então, quando tu vê os 220 profissionais... Cara, eu sou um cara que me frustra um pouco com o evento, porque eu não consigo absorver todas as palestras. Sim, Porque faz parte do jogo, né? É muito conhecimento e são 5, 6 palcos. 7 palcos, esse ano 7 palcos. E todos grandes, inclusive. Cara, e é muito conhecimento, palestra em paralelo, você quer estar em todas, aí tu tem que... E aí entra um poder de escolha, né? Poder de escolha. Então, a síntese, né? Tu acordou de manhã cedo, tem que tomar uma decisão. E aquela decisão é muito importante, porque às vezes tu foi numa palestra, tu queria ter ido em outra, e às vezes um conteúdo entrega. E pra gente é engraçado, né? Porque as últimas feiras que a gente foi, todas a gente tava expondo. Cara, na própria Startup Summit ali, eu não fui em nenhuma palestra, cara. Não tive como. Mas era o foco. Era o foco nosso. O teu foco ali era outro. Produzir conteúdo, fazer reuniões, abrir negócios. Mas foi fantástico. Mas o ecossistema... Não quer dizer que a gente não acessou as palestras, porque o pessoal que tava lá, eles passavam o conteúdo perfeito. Na conversa, na reunião, num bate-papo ali no corredor. Tá? Cara, mas assim, ó, o ecossistema que se forma, eu não vim expor o ano passado, nós não tivemos o stand, mas eu gerei muito negócio ali da feira. Tu criou relacionamento no corredor. E vai continuar fazendo esse ano e mais expondo agora. E aí nós viemos agora com 2 stands, um para cada empresa. Perfeito. Então, e vamos fazer o lançamento da YouPoint Telecom. Então, primeiro chip vendido, entregue, né? Que a gente já fez a pré-venda.
vai ser Vai acontecer no evento. vai acontecer no evento. Tem que levantar quantos negócios vão fazer lá. Né? Sim, nós vamos fazer tipo impostômetro, mas é negociômetro, né? Negociômetro, é isso Você aí. vai botar no aplicativo lá quanto o negócio gerou. Mas isso vai também, cara, que eu vejo muito é de você já ir pro evento com a cabeça aberta. Às vezes o pessoal já vai pro evento assim, não sei se eu vou gostar, já vou ficar assim, já vou me... Não. Cara, quando tu vai pro negócio, quando tu vai com o copo vaziozão pra tu aprender, pra tu trocar ideia, pra tu já chegar com um sorriso pra qualquer pessoa, cara, vai vir as coisas. Eu brinco muito, o universo, conforme tu vai se movimentando, ele vai te entregando coisas. E aí que vem das coisas, fechei negócios, apesar de não estar expondo, agora eu vou expor, já vou trazer mais uma galera junto. Isso é criação de comunidade, isso é tratamento, é isso. A palestra é geração de autoridade, que nós conversávamos, né, Alexandre? Cara, você ganhou o nosso time naquela palestra que você fez pro Núcleo Jovem, que o Patrick estava ajudando. Em São Miguel do Oeste. Sem ganhar um centavo. E ajuda. Não, acho que ganha o propósito, né? Não, ganha total, muito. Isso é ganhar valor financeiro. Isso aí. Financeiro. E, cara, fez o time comprar. Não foi o Jungle sozinho que veio pro evento, o Roberto, a Lohana que tinha vindo pro outro evento, mas sim fez o time da YouPoint, porque nós levamos 20 pessoas do time. Todos que quiseram ir, foram. A gente disse, ó... Os que não foram, como é que foi o sentimento? Cara, os que não foram a gente não perguntou, né? Ah, tá. Porque, cara, a oportunidade tava ali. Passou o cavalo. Cara, assim, ó... aí a gente tem um ditado que até o Marco Poff, que foi presidente da JCI o ano passado, que eu fui vice-presidente nacional junto com ele, a gente fala, a oportunidade, ela não vai deixar de existir se a gente não pegar. Alguém vai pegar. Alguém vai pegar. E a oportunidade, tu tem que estar pronto para pegar ela, não ficar pronto quando ela passar. Boa. Tentar se preparar. Então, cara, são assim, insights que quando tu começa a tomar essa dose de adrenalina, cara, hoje na nossa agenda lá, tem feiras e eventos nacional que já tá na nossa agenda. Então a gente já starta janeiro sabendo que em setembro vai vir a Concórdia. Já tá na agenda. Mas tá no roadmap já. Mas e a gente Legal, sabe que massa. isso vai acontecer. Então tu começa a trazer... Tanto que não sei se tu observou ali em 2021 que tinha fila de galera pra passar o cartão, né? Tanto que esse ano, inclusive hoje a minha mãe chegou lá na casa da minha mãe, que é o endereço ainda tá lá, da Nova Performance, chegou lá as maquininhas de cartão. Eu falei, vou fazer o que com tudo isso aqui, né? Eu tinha acho que umas 3 máquinas, porque ano passado a gente gargalou na máquina de cartão, cara. A galera chegava a ficar 1 hora na fila pra pagar o ingresso de 2022, né? Que massa. Né? Então, assim, isso nos mostra aquela questão que a gente falou do fator de multiplicação, né? E tu via, assim, muito legal que uma galera mandando mensagem assim, cara, vou comprar teu ingresso pro ano que vem, não quero nem saber, tu vai vir junto comigo, né? Então a gente teve muita galera que tava no evento e multiplicou no próprio evento, cara. Falou assim, eu vou levar meu irmão, vou levar meu sócio, vou levar, não quero nem saber. Tatuagem, se tivermos, eu ia ok. falar agora, né? Tipo, acho esse ano vai ter novamente, né? Estúdio. Eu quero falar agora Será da que criação eu faço minha primeira Cara, tatuagem? cara, pô, tá lançando uma empresa no evento, nada mais justo do que tu. Eu quero falar dessa questão dessa pira da tatuagem que tem do evento. E depois eu quero falar também, porque nem tudo são glórias, né, Alexandre? Eu acho que a maior parte a gente erra. Como eu errei, o Patrick errou, você também. E a gente conseguiu formar o nosso caráter e o perfil empreendedor. E eu acho que isso que é o que importa pra... Tipo, a galera que quer escutar o podcast, que quer ver, ele quer muito mais aprender com nossos erros para tentar identificar aonde que nós não... onde que eles não precisam trilhar esse caminho, né? Mas explica para nós, tipo, eu vejo a tatuagem, uma pessoa fazer um símbolo do evento que é uma logo de uma outra uma empresa. logo de uma empresa na pele, tipo, o sentimento de comunidade da Harley Davidson. Isso aí. Cara, eu acho que é o ápice do sucesso do empreendedor quando uma pessoa leva a tua marca. Cara, fiquei surpreso, velho. Conta pra nós como é que surgiu essa ideia e o que você, tipo, vê, o que você sente vendo uma pessoa tatuar. Cara, eu sempre digo assim que a vida é uma só e eu sou muito maluco, velho. Eu sou muito louco, cara. Cara, velho, Tem que ser pra fazer tudo isso, velho. Vou dar um exemplo do ano passado, depois eu dou um exemplo da tatuagem. O ano passado, cara, chegou na terça-feira, o evento começava na quarta com o Member Black. Chegou na terça-feira, eu olhei pra galera e falei assim, cara, a gente tá vendendo o Member Black há 2 anos, era a 2ª edição já. O Member Black era o nosso ingresso mais pica, assim, né? A gente tava vendendo ingresso já, sei lá, para 2021 a 3.000, agora ele tava vendendo a quase 5.000, né? E a gente vende, cara, tem 100 pessoas ali que compram, né?
E eu falei pra galera assim, velho, eu vou testar a base. Eu sempre falei assim, vou testar a base, né? Eu falei, vamos lançar um ingresso Member Black Unlimited. Criei na hora o nome assim. O que vai ser? Puta, deixa eu pensar. Bem assim, cara, lembra? Você tá na... É bom quando o time te ajuda a entregar isso. Eu falei assim, ó, vou sentar assim. Eu falei, cara, mas o que nós vamos fazer entregar mais? Daí eu falei, cara, eu tinha feito uma missão internacional pro Vale e 2 pra Nova York. Eu falei, cara, vamos fazer uma missão pra São Paulo. Eu não podia esticar tanto a régua assim, daí eu vou pro Vale do Silício. Eu falei, vamos fazer uma missão pra São Paulo. MVP, né? MVP. Vamos fazer uma missão pra São Paulo. Show de bola. Quanto vai custar? 10. Tipo aquele negócio. Pô, nem sabia a precificação. Daí fazer o seguinte, nós pagamos o hotel pro cara e pagamos a passagem de Chapecó, de avião de Chapecó até São Paulo. Show. Fechou. E daí eu falei, cara, mas não vai ter nada, não vai ter ninguém. Falei, vou ligar pra quem? Falei, vou ligar pro Salib Neto. Já é Salib Neto. Salib, cara, tu confia em mim? Confio. Show de bola. Então, ó, o ano que vem, cara, eu vou pra São Paulo, eu quero você e o Sandro numa sala, porque nós vamos levar uns empresários daqui pra aí e eu preciso usar teu nome pra vender no evento. Não, pode usar. Eu confio em você. Sem contrato, sem nada e taca-lhe pau. Brau. Começamos a vender no evento. Isso você faz com confiança. Cara, aí que tá um ativo importante, né? Cara. E a gente vendeu 14 ingressos, né, de 10 mil reais no próprio HJ, sem as pessoas saberem o que a gente ia fazer. Tu montou o produto um dia antes do evento. Isso aí vendendo. Só no cara e coragem. Nós nem tinha aqui, não tinha nem o código do produto do sistema. Não, e vendemos, cara. Vendemos 14, e 14 passado o cartão. Assim, um que outro que ficou no boleto, mas a maioria passou o cartão. Que massa. Isso, cara, nos mostra assim, o poder de... E assim, fora, cara, que se nós não acreditamos no produto, tá? Sendo bem sincero. Nós que eu digo, o contexto, acreditamos muito menos do que os clientes que compraram. Agora que nós entregamos em São Paulo, Júlio, nós entregamos para 30 mil reais. Cara, acreditei. Cara, foi assim, ó. A gente foi em lugares... Tipo, a ideia, olha que pira na cabeça do cara. O cara pagou 10 pau sem saber o que ia acontecer. E a gente entregou um produto, para ter uma ideia, a gente gastou todo o dinheiro. E depois, lá no evento, teve um cara que fez uma pergunta dentro do ônibus e falou, Alexandre, cara, como é que tu faz para entrar nessas empresas? Porque realmente a gente entrou no nível, eu falei, cara, dependendo, qual que vocês querem saber? E eu abri o jogo para eles, tudo, quanto nós tínhamos gasto. Cara, todo mundo dentro do ônibus ficou de queixo caído porque eles viram que nós não ganhamos dinheiro. E até então, era um produto. Fala algumas empresinhas aí que vocês foram lá. A gente foi na Chili Beans, com o Caíto, fomos no Cacau Show, na Planta Fabril, e todas elas nós recebemos conteúdo técnico. Então, tipo, na Chili Beans, por exemplo, quem participou foram todos os diretores, tipo, financeiro, marketing, vendas, expansão, suplanchar. E nós fomos, por exemplo, na Cacau Show. Não, eu fiquei sabendo, cara, só que eu fiquei sabendo 4 dias antes dele embarcar. Na Cacau Show, por exemplo, Ele me manda assim, tu tem que ir, cara. Mas é porque já não tinha mais ingresso, era só pra jogar pro nosso 23, né? Não, 23 agora a gente vai pra Israel, né? Israel, e daí vem aquele negócio, né? Daí a mesma coisa que aconteceu na tatuagem. Eu lembro que assim, faltava acho que uns 10 dias pro evento e eu tinha visto alguma coisa da Harley Davidson, não sei o que eu tinha visto da Harley Davidson, do sentido da tatuagem. Daí eu falei assim, cara, mas eu nunca imaginei, né, que alguém ia tatuar, né? Sendo bem sincero. Daí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, velho. E se nós falarmos pros caras no sábado, assim, à tarde, né? Pra não correr risco, cara. Vamos deixar os caras da tatuagem ali pra estar tatuando e apresentando o projeto deles. Convidei um cara de última hora, assim. Foi pro evento, tanto que a gente nem sabia que precisava de vigilância sanitária. Depois a gente, eu acho que até, não sei se a gente foi autuado. Eu sei que em 2021 a gente não conseguiu fazer porque não tinha o horário da vigilância sanitária pra fazer lá. E esse ano a gente já conseguiu. Daí a gente já fez um processo diferente. Mas bater uma ideia na pira, né? A gente foi lá, a vigilância sanitária já tinha passado, já dado ok e tudo, nós colocamos tudo de tatuagem. Mas não foi um negócio que fizemos por mal. Então nós fizemos. Cara, no coração, eu nem tinha sabia. Nem ideia. Não tinha nem ideia. E daí a gente fez o quê? A gente lançou e eu fui pro palco lá em algum momento, numa palestra, e falei assim: galera, quem quiser fazer a tatuagem do evento para 2000 do evento, que vai ser só o login, demonstramos o login na tela, pode ir lá no Estúdio Tatuagem. Que é aquele login que tu tem ali, né? Só o brochezinho aqui, era só isso aqui, ó. Só o brochezinho, daí só que ele era só o contorno, né? E cara, beleza, show, mas velho, falei, cara, quando eu volto assim, cara, tinha umas 30 pessoas na fila. Eu não acreditei. Juro por Deus. Aquele momento foi um momento bem emocionante pra mim. Cara. Foi muito foda. Tinha umas 30 pessoas assim esperando. Mas tu parou pra falar com alguém na fila? Parei. Pedi por quê, né? Tem que pedir, né? Porque... Não, mas eu não tatuei, cara. Mas eu não tenho tatuagem, tipo, mas eu não tatuei. Mas eu entendo quem tá de tatuagem, que às vezes uma tatuagem é um marco, né? Sim. Então o cara fala, pô, eu vou tatuar. Tem gente que faz sem significado, tem gente que faz. Mas tem muitas pessoas que fazem com significado. Às vezes o cara tem uma sem significado, uma outra com significado. E, tipo assim, as pessoas que estavam ali, elas tinham alguma coisa que tinha acontecido em alguma das edições, desde 2016, 17, 18 e 19, aquela ali, que tinha dado um significado diferente pra vida. Seja com a família, seja com a empresa, entende? Cara, isso é bem interessante tu falar, que além da cultura que você traz de outras pessoas que vão pro evento, a gente não consegue fazer um evento sem time. Não. Cara, fala um pouco dos desafios que foram ter um time engajado pra tocar um evento que nem esse, criar cultura...
fazer evoluir Sim. isso, porque a gente vê lá, às vezes é difícil tu criar a cultura do time, ter pessoas do teu lado. Cara, conta pra gente um pouco como foi. Perdemos muita gente pelo caminho, né? Porque o que acontece, né? Tu imagina que um evento, tu sempre está no mar revolto, né? Entendeu? Tu nunca está no mar, por exemplo, calmo. Tu sempre está no mar revolto. Ou seja, não tem como. O mar, muitas vezes, ele dá uma calmaria, mas ele nunca para, né? Eu tenho uma frase que diz, um mar calmo nunca formou um bom marinheiro. Marinheiro num porto não vai ser bom, Não. né? Nunca, né? Então, assim, o que eu vejo, por exemplo? Nós sempre estamos no mar revolto. Então, tipo, e é muito difícil, muitas vezes tem a tempestade. Um exemplo, os próprios dias do evento é uma mega tempestade. E a pergunta que eu sempre faço é que por que nós perdemos muita gente? A grande pergunta que eu me faço é como que nós suportamos tanta tempestade? Entendeu? E isso, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes eu me pego na frente do espelho e falo assim, cara, como é que tu suporta tanto? E o evento me deixou muito forte. O evento, Alexandre, assim, porque muitas vezes, eu lembro ano passado, faltou energia elétrica no evento. E nós não estávamos preparados. Faltou energia elétrica. Faltou. Na sexta-feira, faltou. E nós não tínhamos gerador suficiente para tocar o evento. Daí nós descobrimos uma coisa, que as tensões do parque de exposições são 4. Para que eu energizasse todo o parque de exposições, eu precisaria 4 geradores. E eu sempre trabalhei com 2. E sempre em stand-by, eles nunca funcionaram. Daí a primeira coisa que eu descobri, que pela maneira como está arquitetada a energia lá, ela não é preparada para grampear um gerador e sair funcionando. Demora 15 minutos. O cara tem que subir no poste, ele tem que desenergizar a energia da Celesc e energizar a energia do gerador. Então eu precisaria ficar 15 minutos, né, sem energia. E foi na sexta-feira de manhã, porque estourou um cabo de alta tensão chegando no parque de exposições, externo. Ou seja, não tinha como gerar energia. E daí vem a questão das parcerias, né? Uma ligação aqui é colar, o cara vem de Francisco Beltrão na voada, entendeu? E depois encontrei o cara num evento, ele falou, Alexandre, quase me acidentei 2 vezes. Mas toda vez eu pensava em você. E daí tu vê o poder, né, que tu tem. Cara, né? e eu que tava no evento nem fiquei sabendo. E o gerador na sexta-feira, se tu pegar alguns vídeos, tu vai escutar o barulho do gerador. Tocou direto o gerador. Tocou direto. Né? Tipo assim, muitas pessoas não sentiram, mas o gerador tocou direto. Daí assim, a decisão que tu faz, né? Tipo, a decisão de, por exemplo, de tu ter parceiros que vão te ajudar. E daí tu aprender com isso, né? Desse ano, por exemplo, eu tava conversando com a minha esposa, ela tava fazendo uma reunião com o cara da energia ali agora, porque tem um outro evento antes do nosso que é a Femix, né? E ele falou assim, foi uma fatalidade o que aconteceu no passado. Nunca tinha acontecido. E é sempre ele que organiza todo o parque de exposições para a prefeitura ali e tal. E ele falou assim, eu falei para minha esposa, eu falei assim, Aline, eu entendo que nós podemos economizar dinheiro colocando só 2 geradores e é uma fatalidade, pode ser que não aconteça porque nunca aconteceu. Mas existe aquela passagem bíblica, né? Cara, a gente sabe hoje. Deus não vai nos perdoar. Por quê? É porque a gente sabe. Né? O ano passado nós não sabíamos. Então Deus nos perdoou. Nos ajudou muito, inclusive, né? Porque a gente conseguiu ter parceiro e tal. Mas se acontecer de novo, nós não seremos perdoados. Então assim, eu prefiro ter lá agora os 4 geradores stand-by, pagando por eles, pagando aluguel, mas para que ninguém sinta se isso acontecer. No máximo que vai sentir é os 15 minutos de gap que eu vou ter para desenergizar que não tem o que fazer. Mas o resto não. A gente vai tocar o evento e conseguir fazer acontecer. Então, assim, daí tu começa a observar, assim, eu me pergunto muitas vezes. Cara, e não é só organizar e trazer os palestrantes pra Concórdia, né? Não, cara, desde contrato, tipo assim, pô, a gente aprendeu ano passado um contrato. Contrato, tipo, entre aspas, mal feito, mal assinado, na verdade, não mal feito, não. O contrato tava bem feito, né? Mas mal assinado, aquele negócio da pressa, pá, faz contrato. Daí um palestrante falou assim, não, eu só vou não, tá lá no contrato, cara, eu só vou até o evento se tiver 100% das pessoas vacinadas em Santa Catarina, mas, tipo, nunca vai ter 100%. Nunca ia ter. E nós aceitamos aquilo, né? Porque nós assinamos o contrato. Então, tipo assim, a gente aprendeu muita coisa, sabe? De mandar contrato para revisão, de negociar melhor as coisas, sabe? Tipo assim, cara, até hoje eu tô aprendendo. Até hoje eu aprendi mais um negócio, cara. Aprendi mais um negócio. Tinha um cara que é o meu sonho de fazer o cara finalizar o evento. E eu tinha recebido a mensagem, recebido a notícia de alguém que não tinha como ele vir. Era impossível. E eu tava, sabe? Eu dormi essa noite, juro por Deus. Meu filho acordou, era umas 2:30 da manhã, ele veio pra cama. E daí quando eu quero descansar bem, eu faço o que? Eu deixo ele na cama da Aline, assim, sabe? Lá na nossa cama, e eu vou na cama dele dormir. Então meio que eu tô fazendo isso agora pra não ficar levando ele, acordando ele várias vezes, né? E daí eu fui dormir na cama dele, e quando eu deitei na cama dele, ele falou assim, tipo assim, alguma coisa veio na minha cabeça, é tu que tem que conversar com ele. E eu não tinha conversado com ele. E hoje eu entrei em contato com ele, a produtora me ligou, existe possibilidade. Opa, não existia possibilidade, agora existe. Tu entendeu? Pode ser que a gente não traga, porque ficou muito em cima do laço. Mas existe a possibilidade. E se a gente trazer, velho, meu Deus do céu, vai ser alacrado. Não, alacrado. E aí vem a questão do propósito, né? Por quê? Porque o poder da história. Como que você conta a história para uma pessoa vir para o evento, deixar de lado a sua família, vir para uma cidade que demora, tipo de São Paulo, vai demorar 7 horas para chegar brincando, né? Não é fácil você chegar. É difícil você chegar lá e você deixar a tua família para vir para uma nossa cidade. Sabendo que tu tem mais de 5 mil cidades no Brasil para fazer a mesma coisa. Não é só dinheiro.
Nunca. Dinheiro, cara, nunca. Por isso que eu digo assim, ó, nós temos um projeto que a gente tá chamando de agora HJ Conference 2025. A gente vai, cara, eu tenho convicção assim absoluta que a gente vai conseguir colocar 25 mil pessoas em Concórdia até 2025. Eu tenho certeza, eu sei como fazer, João, Patrick, eu sei como fazer. Esse ano, inclusive, eu tô fazendo um MVP. Eu vou depois lá no evento, vocês vão observar o que a gente tá fazendo. Eu vou fazer um MVP para testar isso. Hoje à noite eu tenho uma reunião com 40 presidentes de bairro, de associação de moradores de Concórdia, porque eu preciso deles. Eu preciso que eles convençam as pessoas de receber a gente em casa. Eu vou fazer hoje à noite, a prefeitura reuniu todo mundo, tô indo na Casa da Cultura. Eu tenho 50 minutos para apresentar. Cara, que loucura. Não, eu tenho certeza. Nossa equipe tá com sangue no olho. Planejamento se chama. Cara, pensa que o Alexandre não entregou o evento 2022 ainda, o HJ, 2025. e já tá planejando, fazendo uma reunião hoje, em 2022, para 2025. Porque assim, eu preciso que esses caras comprem o meu sonho, entendeu? Eles têm que vir junto comigo. Então assim, o que eu tenho que fazer? Esses caras nunca foram no meu evento. Mas agora vamos fazer uma reflexão, Alexandre. Tu vê que o empreendedor não vai ter sucesso pro dia pra noite. Nunca, cara. É uma construção, é uma pavimentação, E sabe quando saiu esse nome? 2025? 25 mil pessoas? Em 2015. Não é de hoje. Hoje é que eu tô falando mais, né? Que a galera sabe e tal. Porque eu não quero deixar a galera... externalizando, porque eu segurei... já, tu já botou 5 mil pessoas, viu que consegue, eu segurei já comigo. conseguiu montar a equipe, a galera tá fazendo. É isso e aí. agora... Porque quando tu falou da equipe, antes eu nem falei, né? Nós temos uma coisa que eu vejo que também foi um outro, digamos, que a marca mobilizou, foi os staffs, né? Nós nunca pagamos staffs. Nós temos a nossa equipe que operacionaliza, que é uma galera que trabalha, né, 365, literalmente 365 por dia, por ano, né? Literalmente 365 dias. E nós temos os staffs que vão para o evento, no dia do evento, para trabalhar de graça. A gente não paga nem hospedagem pros caras. Os caras vêm de fora, cara. No passado veio gente... Eles querem isso. Eles querem. Cara, porque vou te dar um exemplo, o que aconteceu esse ano, muito legal. Um empreendedor que tem Member Black aqui de Concórdia. O cara, tipo, tá tranquilo, já tá bem. A empresa lá, sei lá, 60, 70 funcionários. O empreendedor, o cara de ponta e lança, né? Um dos diretores da empresa. Ele falou, Alexandre, eu posso passar meu Member Black pra alguém e eu trabalhar de staff? Caralho. Tu pegou o lance, cara. Entendeu? Outro cara, por exemplo, assim, Alexandre, eu quero mandar um dos meus sócios pro evento. Pra trabalhar, ele tem que trabalhar. Entendeu? Então tu começa a ver assim que eu... Cara... Gostei da ideia. Cara, mas assim, ó, diga assim, ó, já deixo claro, né? Vão ser os 3 piores dias da vida do cara. Deixa claro, vai ser foda. Muito aprendizado. Vai ser foda. Backstage. Caralho, não vai? Eu acho que assim, o evento, o backstage, né? Tu faz evento, sabe disso, né? O backstage do evento, né? A retaguarda do evento, ela é... Se o cara tá com a mente aberta, pra aprender, é a melhor escola que existe, porque não tem assim, ó, vamos dar um exemplo. Tipo, 8 horas da noite, numa sexta-feira, acontece uma falha. Olha quando que nós vamos encerrar o evento, cara. Dia 1º de outubro de 2022. Um dia antes da eleição. Cara, eleição presidencial que define o Brasil para os próximos 20 anos. Porque, e assim, ó, totalmente polarizado, com possibilidade de envolvimento militar e caralho, 4, milícia pra cá Clima e pra lá. tenso. Clima sempre, talvez o mais tenso desde a época da ditadura militar. E nós vamos fazer um evento, finalizar. E assim, ó, ninguém acredita quando a gente fala assim. Quando? Tipo, todo mundo tem agenda pro dia 1º. Porque ninguém fez evento dia 1º. Só que é o cara vir. Daí escolher a pessoa certa. Cara, mas se tu for analisar. Quando tu chama um palestrante, vamos analisar um palestrante agora recebendo o convite pra sábado. Cara, nós vamos fazer um evento em Concórdia, tá? Em outubro. Santa Catarina, né? Cara, um dia antes da eleição presidencial. Com 5 mil pessoas. Não, cara, loucura. tu não pode fazer. Mas tu entendeu o nível da loucura? Só que assim, cara, tu não pode nem fazer. Tipo, em muitos estados do Brasil não pode fazer aglomeração com mais de 100 pessoas nesse dia. Sim. E daí tu vai assim... Isso mostra alguns lados positivos de Santa Catarina. Primeiro, é um povo ordeiro, um povo organizado. Mas tu viu essa responsabilidade? Não, mas a responsabilidade... E o risco institucional? Eu ouvi risco institucional ano passado. Primeira vez que eu ouvi, nunca tinha ouvido. Eu ouvi ano passado, um patrocinador nosso falou assim, Alexandre, tu parou pra calcular. Em 2021, plena pandemia, tu parou pra... Ele falou assim, Alexandre, tu parou pra pensar o teu risco institucional. Eu nem sabia o que era. Como assim? Cara, e se der errado? E se alguém pegar Covid e morrer?
Isso lá em setembro do ano passado. Se alguém pegar Covid e morrer, o que vai acontecer? Cada ano tem uma aprovação diferente, né? Cara, mas aí... Ano passado era Covid. Esse ano é eleição. Tomara que ano que vem. Eu quero estar ano que vem, tá? Só pesado. Cara, então, vamos inventar. O ano que vem tu vai ter... Nós vamos ter 10 mil pessoas, né? Tá, mas não vamos falar nada, porque estourou uma guerra agora esses dias aí no mundo. Vai que vamos segurar. Não, ano que vem vamos tentar fazer um ano. Esses dias eu tava falando com a minha esposa, voltando do trabalho, do meio-dia, pra levar as crianças pro colégio. E eu disse pra ela, será que eu não vou ter um ano tranquilo, assim, pra, tipo, viver sossegado, levar... Porque, cara, o empreendedor é sempre no... Assina a carteira. Mas eu acho que nem isso, cara. Acho que o cara que é de alto desempenho, acho que nem assinando a carteira. Não, cara, não. Por causa que ele sempre vai estar tomando a frente. Não, cara, eu vou te dar um exemplo. Eu conheço uns caras hoje que são CLT, por exemplo, que os caras são no nível hard, tanto quanto muitos empreendedores ou mais. Eu conheço muito cara CLT hoje que é muito mais hard do que um cara, por exemplo, que é empreendedor. Dizem que é o melhor lugar que tem pra empreender é quando você pega na empresa dos outros. Porque daí tu não tem às vezes aquela pressão da entrega, de certa forma, que é tua. Assim, e daí tu consegue aplicar, tu consegue testar. O risco da operação é o risco do óbito, né? Isso, então é o melhor lugar pra empreender é dentro de uma empresa. Mas, Alexandre, agora nós falamos de propósito, falamos da tatuagem, acho que foi um ápice, né? Vamos ter esse ano de novo a questão da tatuagem lá no evento. Falamos do time, falamos do sucesso. Conta pra nós, Alexandre, um pouquinho do teu início. Quem que era o Alexandre com 16 anos? Legal, cara. Lá no ensino médio, Alexandre, porque eu vejo assim, pra mim, o sonho ele muda conforme eu vou adquirindo cultura, conhecimento. E ter acesso à informação. E vai tendo acesso à informação. Então, eu tinha um sonho quando eu estava no ensino médio. Hoje eu já realizei esse sonho e não me considero uma pessoa frustrada, mas eu já realizei esse sonho. Só que com isso eu tive muito mais sonhos. Conta pra nós, o Alexandre lá com 16 anos, faz uma trajetória para chegar no Alexandre hoje de 2022. Cara, eu comecei a trabalhar como office boy com 13 anos, né? Então minha família é uma família de classe média baixa, né? Então nós nunca tivemos acesso à abundância, assim, né? Mas a mãe sempre nos castigou se nós pegássemos recuperação, nunca sentiu que era um castigo, né? Nunca peguei recuperação, mas... né? Ela falava assim, as tuas irmãs nunca pegaram, né? Então não seja o primeiro que vai pro pau, né? Então, tipo, era assim mesmo, né? Não sei se eu tô... é igual. Pela fala, não era nada sapeca, não era nada ligeiro. Nossa, o bicho era ninja, né, cara? Mas assim, eu sempre fui muito, não digo estudioso, mas eu sempre fui muito de... Cumprir o que precisava pra... Não, eu era um jogar cara... a regra. Cara, eu digo que eu era um cara de elite, assim, velho. Na turma eu sempre ficava entre os melhores, assim. Mas era muito porque eu olhava pra minhas irmãs, assim. Minhas irmãs sempre foram muito inteligentes, né? Então eu entendia que, de alguma forma, eu também tinha que ser. Eu sou um cara muito de artesanato, sempre fui muito desenhar, muito detalhista, assim, né? Que nem hoje vejo a minha filha, né? Que tem 4 anos, ela é assim. E eu sempre fui assim, né? Aquele cara, eu lembro que uma vez em casa, assim, eu desenhava, eu tinha, sei lá, Campeonato Brasileiro, eu pegava todos os escudos de todos os times, eu, sei lá, com uns 10 anos eu desenhava todos eles, né? Eu tenho os cadernos, assim, tudo desenhado, né? Então eu era um cara que sempre gostei muito desse negócio. Então quando eu fui pra matemática, eu era muito de lógica, assim, né? Não sei se vocês notam que eu sou muito de, deixar o rótulo certinho, de simetria, assim, né? Isso me ajudou muito depois, né? Só que o que aconteceu, cara? A minha ilha sempre foi Concórdia. Então, quando você está numa ilha, né, e você tem o conhecimento, por exemplo, naquela ilha, né, você conhece pessoas daquela ilha, é muito difícil você pensar de uma forma diferente. Então, por muito tempo eu trabalhei nessa ilha, né, eu trabalhei de office boy dos 13 aos 20 anos, né, então eu fui 7 anos andando de bicicleta, não era de moto, sempre andando de bicicleta. Dos 13 aos 20, 7 anos da tua vida. De Concórdia? De Concórdia. Galera, eu queria só mandar o relevo da Concórdia pra vocês verem. Cara, e assim, por isso que eu digo, é aquele negócio, como tu não tinha acesso a outro lugar, aquilo ali, cara, era o ápice, né? Eu lembro assim que, tipo, não era aquele negócio de ir no banco, na fila, e você pagar pra alguém pra fazer, tomar um litrão de coca depois, cara. Tinha que ficar na fila, porque se a minha mãe soubesse, cara, ela pirava comigo. Então eu era o único office boy, um dos únicos que tinha que ficar na fila e esperava, por exemplo, chegar a minha vez pra ser atendido, né? Então, daí quando eu comecei a fazer faculdade de economia porque era a única que eu conseguia pagar. Eu lembro que as minhas irmãs fizeram direito, mas ela custava um pouco mais na época, aqui na UNC, na Universidade do Contestado. Então eu fiz economia porque era a única que eu conseguia pagar na época, né? Então não é porque eu gostava da economia. E eu comecei a fazer economia e faltava um pouco de dinheiro para pagar a mensalidade. Daí a minha irmã, que conhecia uma amiga dela que era dona de um bar aqui em Concórdia, que é o Tulipa Bar, que era um bar, tipo, já na época tinha 20 anos. E eu fui trabalhar lá como barman. Daí então na quinta, sexta e sábado, à noite, depois da faculdade, eu trabalhava de barman.
E aí que eu aprendi a dormir pouco de quinta pra sexta, né? Porque eu trabalhava de madrugada, tipo, chegava em casa 2, 3 da manhã, e ia trabalhar normal, tipo, porque não tinha como sair do trabalho, né? Do trabalho. E aí eu comecei a pagar minha faculdade, e aí no Tulipa, por atender um cliente, eu conheci o Flávio Gorlin e a Ana, que é a esposa dele, que era gerente de conta do Banco Santander. Eu nem sabia o que era o Banco Santander na época. E ele me convidou. Não tinha cultura pra saber o que existia. Meu pai chamava de Meridional, né? Porque ele era cliente do Meridional, né? E meu pai era Meridional. Das antigas. Das antigas. E, e daí eu fui fazer uma entrevista para estágio no Banco Santander depois de 7 anos que eu fui era office boy andando de bicicleta. E daí cara, incrível que pareça, eu passei, né? Eu passei na entrevista, tipo, nem sabia o que fazer. Na época, assim, putz, passei agora. Daí fui trabalhar no Banco Santander. E aí estourou a mente, né? Porque daí eu fiquei 5 anos no banco e fazendo aquelas minhas entregas, né? Da regrado assim e tal. Eu fui trabalhar em Chapecó. 2 anos depois fui para Chapecó como gerente de operações lá da agência Centro de Chapecó. Daí cresceu muito a agência e, né, automaticamente eu acabei crescendo bastante. Daí tive aquele negócio do cara jovem, né? Eu era um cara jovem que cresceu muito rápido na carreira e não conseguiu suportar a pressão. E daí, entrei em depressão, assim, profunda e tal. Profunda não, eu tomava remédio controlado, cheguei a tomar um período, assim. Mas por trabalhar no sistema financeiro ou no... Cara, eu acho que é uma soma de coisas, assim. Eu acho que a gente cresceu muito rápido em Chapecó, a pressão era muito grande também e eu não estava preparado. Né? E daí o que aconteceu? Naquele momento... O crescimento dói. Dói. E assim, só que o crescimento... Hoje, por exemplo, eu aguento muito porque eu aprendi lá atrás. Então hoje aquela casca que eu criei, eu trago pra hoje, eu consigo... Tipo, cara, pode vir problema, como acontece, mas eu consigo separar, consigo nortear, consigo separar a tristeza da felicidade, consigo, entender, eu consigo fazer isso por causa daquela época, né? E aí foi onde que eu pedi pra sair do Banco Santander e começar a empreender. Daí eu fiz uma empresa, não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, a quarta começou a dar certo, um ano depois eu tive 59 cheques devolvidos, daí pensei que eu nunca ia ser empreendedor, né? E aí daí eu comecei a entender que eu não tinha conhecimento suficiente para algumas coisas. Né? Por isso que eu falo, hoje eu falo pro Alexandre lá que tinha 59 cheques devolvidas, né? Então sempre que eu tô aqui fazendo um podcast agora, espero que de alguma forma a gente contribuiu com alguém, né? Eu sempre falo tentar falar pro Alexandre lá atrás, cara, vai ser fácil? Não. Se tá sendo fácil, possivelmente não veio a dificuldade ainda. Isso aí eu deixo muito claro. A gente sabe, se está sendo fácil desde o início, algum momento vai ter a dificuldade. Salvo que você tenha o pensamento e falar assim, cara, eu recebi uma oportunidade de não ter fragilidades da minha empresa, que é muito difícil. Se eu falar com vários empreendedores, em algum momento a vida vai te cobrar para justamente criar essa casca. Não digo que tu tem que quebrar, não é isso, né? Eu digo a dificuldade de você tomar a decisão do crescimento. Vamos dar exemplo, o crescimento é uma dificuldade. Mesmo o cara que tendo dinheiro, eu conheço empreendedores que mesmo tendo dinheiro, o cara tá triste. Cara, eu conheço, é bem essa ideia, às vezes mandar uma pessoa embora. Perfeito, cara. É uma dor incrível e tem gente às vezes que fica anos. Que construiu uma vida com uma pessoa, um colaborador de 20 anos, às vezes não tá mais conseguindo entregar, ou não tá mais com o propósito da empresa, ou não conseguiu acompanhar o crescimento da empresa, e é uma dor, cara. Porque, cara, esse cara dividiu as migalhas lá no começo. E como é que tu vai conseguir fazer esse desligamento pra entender que a empresa ela não é ele não é uma entidade sem fins lucrativos, ela é uma entidade onde muitas pessoas querem realizar o sonho. Por isso que a gente tem que falar mais sobre performance, né, cara? Não existe almoço grátis, né? Talvez a performance de hoje não é a performance de amanhã, né, cara? Tu tá entregando hoje, amanhã pode ser que você não entregue. E no final de tudo é resultado, cara. Né? Cobra. E se ele não cobrar da pessoa que tá trabalhando, vai cobrar da empresa. Entendeu? E é isso que aconteceu comigo lá atrás, né? Eu, cobrou do Alexandre como gestor, cobrou de algumas pessoas que estavam lá e ninguém estava preparado. Um dia cobrou do CNPJ. Entendeu? E arrastou os CPFs, né? Entendeu? Arrastou quem estava grudado, como o meu caso, e minha mãe, né? Minha mãe era minha sócia na época. E foi uma época muito difícil, assim, muito difícil. Muito, muito difícil. Daí pra casa, assim, eu chorava dia e chorava noite, né? Às vezes eu lembro que às vezes eu ia no banheiro, eu tinha voltado já pra casa dos meus pais, né? Que vocês nem conheceram a antiga O2, mas eu voltei pra casa dos meus pais com 2 colaboradores. Eu lembro que tinha vezes que eu ia no banheiro e chorava, cara. Entendeu? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, não sabia, cara. Eu queria ser um cara bom, entendeu? Eu não sabia como fazer. Eu não tinha alguém pra conversar. Cara, naquela época também tinha bem menos conteúdo, né? Não tinha ecossistema, né? Não tinha Startup Weekend, né? Não tinha nada, né? Então, por isso que eu digo hoje, cara, por isso que quando tu ergue um evento, né? Eu tava até olhando ali os motivos do declínio de algumas empresas de Concorde. Porque, uma coisa, depende se alguém de Concorde tá assistindo e não comprou ingresso do evento hoje, eu acho inadmissível. E não é porque o evento é meu. É inadmissível, por quê? Porque tu tem do teu lado pessoas que querem te incomodar. Entendeu? Então, quando eu vejo lá o motivo do declínio, por exemplo, não faz sentido.
Ah, não sei o que, cara. Tipo, dá pra nitidamente ver que o cara tá numa bolha, por exemplo. E não é por causa do nosso evento, poderia ser qualquer outro. Talvez esse cara é o mesmo cara que ele não vai no outro evento, ou ele vai com a cabeça totalmente fechada. Ah, isso é muito chato, não sei o que. Esse cara possivelmente vai passar um dia por dificuldade, ou se não já está passando, e está vivendo aquele momento que eu vivi lá atrás, assim, de falar assim, achar que todo mundo está errado, menos você que está cometendo os erros, né? Então acho que isso é muito importante, assim, nós falarmos pra galera que tá em casa, cara. Tipo, a gente tem que ter essa humildade de entender que nós nunca seremos 100%. E o dia que tu tiver o sentimento que tu é foda, possivelmente tu é foda só pra você mesmo. E você tá se enganando de alguma forma, entendeu? E a vida vai te cobrar. É aquela brincadeira de tu mudar de mesa, né? Se tu acha que é o melhor cara dentro dessa mesa, tá na hora de sair pra próxima. Total. E só que muitas vezes o cara não é o melhor da mesa, tá ligado? Porque ele não tem humildade suficiente de entender que existem pessoas melhores do que ele. E isso aí, cara, eu acho que é o maior erro, assim, principalmente da galera que tá começando. Tipo assim, cara, se a tua ideia é boa e tu tem convicção que ela vai dar certo, cuidado, cara. Tu teria que ter algum sentimento que pode dar errado. Porque é aí que tu vai criar plano, aí que tu vai planejar, aí que tu vai trabalhar mais, aí que tu vai blindar, aí que tu vai fazer coisas que tu não faria antes, né? Eu vejo muita galera assim, cega pelo sucesso, fala assim, não, já deu os cara. Se tu pegar empresas hoje ultra mega power sólidas, que a gente vê, por exemplo, né? Vou pegar cases históricos como Kodak, né? Que tipo assim, também estava tudo bem. Então assim, nossos negócios não são perpétuos, salvo que nós conseguirmos oxigená-los a ponto de transformar eles em perpétuos. O próprio HJ, cara. Eu tenho o sonho de 2025, mas se eu não acertar 22, se eu não acertar 23, se eu não acertar 24, cara, eu não chego em 2025. Alexandre, 1 horinha já. Passou rápido, Passa, né, cara? Meu Deus do céu. Passou rápido pra caramba. Cara, sensacional o papo. Obrigado por todo esse conhecimento. Tamo A gente junto. veio de alguns dias curso contigo e foi sensacional. Pouquíssimos dias, inclusive. Pouquíssimos dias, né? E muda pra dentro da empresa. Que Conhecimento, expandir a mente, levar os colaboradores pra Cara, incomodou. Incomodou. Mas lembra que eu falei pra vocês? Qual que é eu acho que uma coisa que a gente tem que parar inclusive eu falei pra vocês no treinamento, né? A gente tem que parar de buscar são as fórmulas prontas. Tipo, cara, tu não vai achar num evento, numa mentoria. Tipo, cara, a fórmula do sucesso. Não existe, cara. A fórmula do Mas sucesso. existe uma coisa, a fórmula do incômodo. Isso sim. Porque se você se incomoda, eu tenho certeza que você buscará os ingredientes pra compor a tua receita. Porque a receita muda. E se tu não buscou, De cara porque não ser- incomodou o suficiente ainda. Total. Mas daí vem a questão, por que não incomodou? Será que porque tu não é humilde o suficiente de entender que aquilo é incômodo? E você se blindou? Porque isso é uma das coisas que acontece. Porque muitas pessoas, quando se sentem incomodadas, elas levam pra ofensa pessoal. Cara, tu tá me ofendendo. Uhum. Total. Entendeu? Quantas pessoas hoje te odeiam, por exemplo? Né? Ou Cara, me odeiam, ou te odeiam, né? Cara, geralmente quando tem uma opinião forte, alguém tu vai incomodar. Alguém tu vai incomodar. E essa pessoa que tu vai incomodar, geralmente ela vai entender por outro lado. Mas muitas vezes você até diminui um pouco o diálogo com aquela pessoa, porque às vezes ela não entendeu que aquela forma de incomodar é uma forma que tu quer que aquela pessoa vá pra frente. Cara, Alexandre, eu só tenho a agradecer Tamo essa junto, né? oportunidade. Obrigado a vocês por terem vindo até aqui. Cara, né? venha Concórdia, sempre um prazer. Espaço, a equipe alta performance atendeu super bem. Então, cara, é muito bom vir a Concórdia. Nós acreditamos muito na cidade. Participamos do HJ Conference, que é uma referência em empreendedorismo. Assim, Está no oeste de Santa Catarina, né? cara, não é mais de Santa Catarina, não é mais do Sul. Eu acho que é um do Brasil já, porque... E tu imaginou quando chegar 25 mil pessoas? Cara, eu tava Eu acho mais legal saber que é um case sim e falar assim, ó, é possível. Tá ligado? Essa é a diferença, sabe? Quando a gente fala também em startup interior é isso. É porque é possível fazer sem estar nas capitais. Total. Total. Ponto. Independente se é, que nem eu falei, empresa, se é negócio, se é família, a gente pode fazer. Se nosso podcast incomodar alguém e essa pessoa querer entrar no mercado de startup, querer entrar nesse mercado de inovação... Pagou o preço. Tá top. Nós já cumprimos a nossa missão. Top, cara. É isso aí. Conta comigo, tá? Quem precisar pra incomodar, eu tô aí. Então tá. Valeu, galera. Obrigadão. Um abraço, até a próxima. Valeu.